As visões de São Padre Pio das almas do purgatório. Em maio de 1922, Padre Pio testemunhou o seguinte ao bispo de Melfi, sua experiência, Alberto Costa, e também ao superior do convento, Padre Lourenço de São Marco, juntamente com outros 5 frades. Um dos 5 frades, Frei Alberto D'Apolito de San Giovanni Redondo, escreveu o relato da seguinte forma: enquanto estava no convento, em uma tarde de inverno, depois de uma forte nevasca, ele estava sentado junto à lareira uma noite no quarto de hóspedes, absorto em oração, quando um velho vestido com um manto antiquado, ainda usado pelos camponeses do sul da Itália, sentou-se ao lado dele. Sobre este homem, Pio afirma: eu não podia imaginar como ele poderia ter entrado no convento a esta hora da noite, já que todas as portas estão trancadas. Eu o questionei: quem é você? O que você quer? O velho lhe disse: Padre Pio, eu sou Pietro de Mauro, filho de Nicola, apelidado de Precoco. Ele continuou dizendo: morri neste convento no dia 18 de setembro de 1908, na cela número 4, quando ainda era um asilo. Uma noite, na cama, adormeci com um charuto aceso, que acendeu o colchão, e morri asfixiado e queimado. Ainda estou no purgatório. Preciso de uma santa missa para ser liberto. Deus permitiu que eu viesse pedir-lhe ajuda. Segundo Padre Pio, depois de ouvi-lo, respondi: tenha certeza de que amanhã celebrarei a missa pela sua libertação. Levantei-me e acompanhei à porta do convento para que pudesse sair. Não percebi que naquele momento que a porta estava fechada e trancada. Abri-a e despedi-me. A lua iluminou a praça, coberta de neve. Quando não ouvi mais à minha frente, fui tomado por uma sensação de medo. Fechei a porta, entrei novamente no quarto de hóspedes e me senti desmaiado. Alguns dias depois, Padre Pio também contou a história ao Padre Paulino, e os dois decidiram ir à prefeitura, onde examinaram as estatísticas vitais do ano de 1908 e descobriram que em 18 de setembro naquele ano, um certo Pietro de Mauro havia de fato morrido de queimaduras e asfixia no quarto número 4 do convento, então usado como lar para os sem-teto. Na mesma época, Padre Pio contou ao frade Alberto sobre outra aparição de uma alma do purgatório que também ocorreu na mesma época. Ele disse: uma noite, quando eu estava absorto em oração no coro da igrejinha, fui sacudido e perturbado pelo som de pássaros e velas e vasos de flores sendo movidos no altar principal. Pensando que alguém deveria estar lá, eu gritei: quem é? Ninguém respondeu. Voltando à oração, fui novamente perturbado pelos mesmos ruídos. Aliás, desta vez tive a impressão de que uma das velas que estava em frente à imagem de Nossa Senhora das Graças tinha caído. Querendo ver o que acontecia no altar, levantei-me, aproximei da grelha e vi, à sombra da luz da lâmpada do tabernáculo, um jovem confrade fazendo uma limpeza. Eu gritei: o que você está fazendo no escuro? O frade respondeu: estou limpando. Você limpa no escuro? Eu perguntei: quem é você? O frade disse: sou um noviço capuchinho
que aqui passa o tempo do purgatório. Estou precisando de orações. E então ele desapareceu. Padre Pio afirmou que imediatamente começou a orar por ele, conforme solicitado, e não se sabe se ele teve mais revelações com essa alma em particular. No entanto, em relação às almas do purgatório, é muito interessante notar que mais tarde na vida, Padre Pio disse uma vez que tantas almas dos mortos vêm por este caminho para o mosteiro quanto as almas dos vivos. Sem dúvida, muitas almas do purgatório visitaram Padre Pio buscando suas orações, sacrifícios e sofrimentos para obter sua libertação. Para se ter uma ideia de como o purgatório está organizado, podemos vislumbrá-lo de uma freira da França que morreu em 22 de fevereiro de 1871 aos 36 anos, e 2 anos e meio depois, em novembro de 1873, ela começou a aparecer do purgatório para uma freira de seu convento chamada Irmã M. de L., nome mantido anônimo no manuscrito para proteger a identidade das freiras, pois o manuscrito foi publicado enquanto a freira ainda estava viva, conforme relato no livreto, abre aspas, um manuscrito não publicado sobre o purgatório, fecha aspas, publicado pela Sociedade de Reparação do Imaculado Coração de Maria. Diz assim: posso falar sobre os diferentes graus do purgatório porque passei por eles. No grande purgatório existem várias etapas. No mais baixo e mais doloroso é como um inferno temporário, e aqui estão os pecadores que cometeram crimes terríveis durante a vida e cuja morte os surpreendeu naquele estado. Foi quase um milagre que eles fossem salvos, e muitas vezes pelas orações de pais santos ou outras pessoas piedosas. Às vezes, eles nem tiveram tempo de confessar seus pecados e o mundo os considerou perdidos, mas Deus, cuja misericórdia infinita, deu-lhes, no momento da morte, a contrição necessária para sua salvação, por causa de uma ou mais boas ações que praticaram durante a vida. Para tais almas, o purgatório é terrível. É um verdadeiro inferno, com esta diferença, que no inferno eles amaldiçoam a Deus. Ao lado delas, vêm as almas que, embora não cometeram grandes crimes como as outras, eram indiferentes a Deus. Eles não cumpriram seus deveres de Páscoa e também foram convertidos à beira da morte. Muitos não puderam receber a Sagrada Comunhão. Eles estão no purgatório pelos longos anos de indiferença. Eles sofrem dores inauditas e são abandonados sem oração ou, se ditas por eles, não podem lucrar com elas. Há nesta etapa do purgatório religiosos de ambos os sexos, mornos, negligentes com seus deveres, indiferentes a Jesus, também sacerdotes que não exerceram seu sagrado magistério com a reverência devida à soberana majestade e que não incumbiram o amor de Deus suficientemente nas almas confiadas aos seus cuidados. Eu também estava nesta fase do purgatório. No segundo purgatório estão as almas dos que morreram com pecados veniais não totalmente expiados antes da morte, ou com pecados mortais que foram perdoados, mas pelos quais não deram total satisfação à justiça divina. Nesta parte do purgatório também existem diferentes graus de acordo com os méritos de cada alma. Assim, o purgatório das almas consagradas ou das almas que receberam graças mais abundantes é mais longo e mais doloroso do que os das pessoas comuns do mundo. Por último, há o purgatório do desejo, que é chamado de limiar.
Muito poucos escapam disso. Para evitá-lo completamente, é preciso desejar ardentemente o céu e a visão de Deus. Isso é raro, mais raro do que as pessoas pensam, porque mesmo as pessoas piedosas têm medo de Deus e não têm, portanto, um desejo suficientemente forte de ir para o céu. Este purgatório tem o seu martírio muito doloroso como os outros. A privação da visão de nosso amoroso Jesus aumenta o intenso sofrimento. Outra explicação dos níveis do purgatório deste mesmo livro. Retiro, agosto de 1878. Grandes pecadores que eram indiferentes a Deus e religiosos que não eram o que deveriam ter sido estão no estágio mais baixo do purgatório. Enquanto eles estão lá, nos reinos mais baixos do purgatório, as orações oferecidas por eles não são aplicadas a eles, por terem ignorado a Deus durante sua vida. Ele agora, por sua vez, os deixa abandonados, sem a ajuda das orações de outros, para que possam reparar suas vidas negligentes e sem valor. Enquanto na Terra não se pode realmente imaginar o que Deus realmente é, mas nós, no purgatório, o conhecemos e o entendemos pelo que Ele é, porque nossas almas são libertadas de todos os laços que as correntavam e as impediam de perceber a santidade e majestade de Deus e sua grande misericórdia. Somos mártires como que consumidos pelo amor. Estamos no estado de sermos incapazes de satisfazer nossos anseios. Oh, que sofrimento é esse! Mas nós o desejamos e não há murmuração contra Deus aqui. Desejamos apenas o que Deus quer. Você na Terra, no entanto, não pode entender o que temos que suportar. Estou muito aliviado porque não estou mais no fogo. Tenho agora apenas o desejo insaciável de ver Deus, um sofrimento bastante cruel de fato, mas sinto que o fim do meu exílio está próximo e que em breve deixarei este lugar onde anseio por Deus de todo o coração. Conheço bem, sinto-me mais à vontade, mas não posso dizer o dia nem a hora da minha libertação. Só Deus sabe disso. Pode ser que eu ainda tenha muitos anos de saudade do céu. Continue a orar. Eu o retribuirei a você mais tarde, embora eu ore muito por você agora, porque rezo por você com menos fervor do que rezo pelos outros e que muitas vezes me esqueço de recomendá-lo. Não se preocupe com isso, é um castigo para mim. Mesmo que você orasse mais, eu não ficaria mais aliviado. Deus assim o quer. Se Ele quiser que você ore mais, Ele o inspirará a fazê-lo. Repito novamente, não se preocupe comigo. Você nunca me verá em meus sofrimentos. Mais tarde, quando sua alma estiver mais forte, você verá almas no purgatório e almas muito horríveis. Mas não deixe que isso o assuste. Deus então lhe dará a coragem necessária e tudo o que você precisa para realizar sua santa vontade. Isso não é um castigo. Não, certamente não. Estou aqui para o meu alívio e para a sua santificação. Se você pudesse prestar um pouco mais de atenção ao que eu digo. Isso é verdade, mas esses acontecimentos são tão extraordinários que não sei o que fazer com eles. Não é uma coisa comum ouvi-lo dessa maneira. Compreendo bem sua dificuldade e estou ciente de seus sofrimentos por causa disso. No entanto, se Deus quiser e me aliviar, você terá pena de mim, não é? Quando eu for solto, você verá que farei muito mais por você do que você já fez por mim. Já rezo muito por você. Onde está a irmã? No purgatório mais baixo, onde não recebe nenhum benefício das orações de ninguém.
Muitas vezes Deus se desagrada, se é que se pode falar assim, quando muitos religiosos vêm para morrer, porque Ele chamou essas almas para si, para que o servissem fielmente na terra e fossem direto para o céu no momento da morte. Mas por causa de sua infidelidade, eles têm que ficar muito tempo no purgatório, muito mais tempo do que as pessoas do mundo que não tiveram tantas graças. Retiro em setembro de 1879. Vemos São Miguel como vemos os anjos. Eles não têm corpo, eles vêm buscar as almas que terminaram sua purificação. É Ele que os conduz ao céu. Ele está entre os serafins, como disse Monsenhor. Ele é o anjo mais alto do céu. Nossos próprios anjos da guarda vêm nos ver, mas São Miguel é muito mais bonito do que eles. Quando a Santíssima Virgem, nós a vemos em corpo. Ela vem ao purgatório em suas festas e volta para o céu com muitas almas. Enquanto ela está conosco, não sofremos. São Miguel a acompanha. Quando ele vem sozinho, sofremos como sempre. Quando lhes falei do grande e do segundo purgatório, foi para tentar fazê-los compreender que existem diferentes etapas no purgatório. Assim chama aquela etapa do purgatório de grande ou pior, onde estão as almas mais culpadas, e onde fiquei 2 anos sem poder dar sinal dos tormentos que sofria. No ano em que você me ouviu gemer, quando comecei a falar com você, eu ainda estava no mesmo lugar. No segundo purgatório, que ainda é purgatório, mas muito diferente do primeiro, sofre-se muito, mas menos do que no grande lugar da expiação. Depois há um terceiro estágio, que é o purgatório do desejo, onde não há fogo. As almas que não desejam o céu com bastante ardor, que não amaram suficientemente a Deus, estão lá, e lá que estou neste momento. Além disso, nestas 3 etapas do purgatório, há muitos graus de variação. Pouco a pouco, à medida que a alma se purifica, seus sofrimentos são mudados. Você, às vezes, me diz que o aperfeiçoamento de uma alma é um processo longo e também fica surpreso que depois de tantas orações eu esteja por tanto tempo privado da visão de Deus. Infelizmente, o aperfeiçoamento de uma alma não leva menos tempo no purgatório do que na terra. Há um número de almas, mas são muito poucas que têm apenas alguns pecados veniais para expiar. Estes não ficam muito tempo no purgatório. Algumas orações benditas, alguns sacrifícios logo os livram. Mas quando há almas como a minha, é quase todas cujas vidas foram tão vazias e que prestaram pouco ou nenhuma atenção à sua salvação, então toda a sua vida tem que recomeçar neste lugar de expiação. A alma deve se aperfeiçoar e amar e desejar aquele que não amou suficientemente na terra. Esta é a razão pela qual a libertação de algumas almas está atrasada. Deus me deu uma graça muito grande ao me permitir pedir orações. Eu não merecia isso, mas sem isso eu teria permanecido com a maioria daqui, por anos e anos mais.